Aqui me sinto em uma comunidade acolhedora, diversa e interessante. Eu gosto muito de sentar com os meus amigos, a gente conversa e compartilha as experiências que a gente teve ao redor do mundo. O que para mim faz diferença é ter professores que são totalmente acessíveis e que me ajudam a encontrar o meu caminho. O diferencial do DP não é só o que acontece dentro da sala de aula, mas as inúmeras atividades extracurriculares que enriquecem o aprendizado. Aqui encontrei colegas que são inspiração, tanto pelo que pensam quanto pelo que fazem. Por mais seja um ambiente acadêmico, nós realmente nos importamos com as pessoas e com as aplicações no mundo real. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso 5º episódio do curso de Law and Economics. A gente já teve, né, uma introdução à análise econômica do direito. Tivemos o professor Vinícius Klein falando sobre propriedade, teorema de Coase. Tivemos o professor Luciano Tim falando sobre análise econômica dos contratos, direito societário. A professora Amanda Flávio, falando sobre análise econômica do direito do consumidor. E hoje a gente fecha com chave de ouro aqui um mini curso. A gente tem o professor Cristiano Oliveira, que vai falar sobre análises empíricas em Law and Economics, né? Como que a gente utiliza esse empirismo que é tão importante para qualquer tipo de análise, como também é importante na análise econômica do direito. O professor Cristiano é mestre e doutor em economia, ele é professor associado da Universidade Federal do Rio Grande, é professor também do curso de especialização da Unicamp em Direito e Economia. E o professor Cristiano tem uma produção acadêmica notável. Tenho certeza que ele vai trazer muito aqui, tem muito para mostrar para vocês e vai incentivar essa prática da utilização de evidências, de dados. Professor Cristiano, muito obrigado pela presença aqui, é uma honra tê-lo conosco. A palavra é sua, por favor. Obrigado, Fernando. Obrigado, Luciano, pelo apoio técnico, né? Estou muito lisonjeado, né, de poder participar desse mini curso e de poder trazer um pouco aqui do trabalho que eu faço, das coisas que eu estudo, e poder transmitir isso, né, para o maior número de pessoas. Eu acho que é isso que a gente está precisando hoje, né, disseminar mais essas ideias do Law Economics e especificamente da questão da análise empírica aplicada ao direito, né. Bom, o que eu pensei aqui, né, para a nossa apresentação, né? Na verdade, tentar motivar inicialmente vocês sobre o que a gente vai falar hoje, né? Acho que vocês, ao longo desse mini curso, já viram, ou se já viram em outras oportunidades, talvez o principal fundamento, né, da análise econômica do direito é que os incentivos importam, né? Importam muito, né? E a abordagem da análise econômica do direito é uma abordagem também conhecida como consequencialista, né? Ou seja, a gente sempre vai tentar avaliar os impactos, né, de determinadas mudanças de leis, de regras, e as suas consequências, né? Muitas delas, às vezes, não intencionais, né? Mas que podem ter efeitos, né, bem diferentes daqueles que quem as propõe, né? Ou seja, pode ter um comportamento muito diferente daquilo que se imaginava inicialmente, né? E isso traz, né, uma análise muito mais positivista do que normativa, né? Vocês também já devem conhecer bastante esse debate, né? Mas é mais assim, eu tentar entender a vida como ela é e muito menos como
como a gente gostaria que fosse, né? Vale para o direito, vale para a ciência econômica, mas vale para uma série de situações também. E aí, nesse sentido, né, eu acredito que a ciência econômica ela tem um papel importante, porque a gente já trabalha, né, vamos dizer assim, nessa linha há muito tempo, né? A gente já tem todo um ferramental, né, de construção de pensamento e de fazer ciência que distingue, talvez, em relação às outras ciências sociais. Eu nem vou entrar no mérito se é melhor ou é pior, mas, pelo menos aqui no Brasil, é claro que a gente tem alguma vantagem. Em outros países do mundo, essa diferença não é tão grande assim, porque as pessoas das mais variadas áreas também utilizam o mesmo tipo de arcabouço, né? E uma coisa interessante, né, que eu acho que vocês também já passaram por isso, é que muitas das análises, né, feitas na análise econômica do direito levam em consideração uma ideia de muito menos relacionada a discussões a respeito de justiça, né, ou seja, questões que envolvem valores morais e tal, e vai direto para uma análise que nós economistas chamamos de uma análise de bem-estar, né, ou seja, a gente vai muito mais na análise de custo e benefício de determinadas regras, por exemplo, mais do que analisar se aquela regra é justa ou não, porque isso sempre envolve um grau de subjetividade. A gente foge completamente desse tipo de análise. Não estou dizendo que ela não seja importante, em várias situações ela não seja importante, e parte da minha conclusão vai tratar disso, né? Mas tem uma série de situações que a gente precisa de respostas mais concretas, tá? Eu acho que esse é o ponto. E aí, nesse sentido, a análise empírica, né, não só do direito, mas também na economia, tem um papel muito relevante, porque ela vai ser fundamental para a gente identificar o comportamento das pessoas, dos indivíduos, das instituições, e principalmente as consequências de suas ações, tá? E isso é muito importante, porque muitas das vezes, como eu falei, a gente não tem ideia do que vai acontecer, de como as pessoas vão reagir a uma determinada regra, e nesse sentido, a evidência empírica vai nos ajudar bastante. Até para fazer aquela análise que eu chamei, né, eu falei já para vocês, de bem-estar, né, ou seja, a gente vai tentar mensurar, né, toda regra vai ter um grupo, vamos dizer, vencedor e perdedor, né, pensando em termos de uma análise de bem-estar de Kaldor-Hicks, né, você tem grupos ganhadores, perdedores com determinadas situações, mas se espera que o benefício líquido, né, da sociedade seja positivo. E aí, nesse sentido, também as evidências empíricas vão nos ajudar a mensurar isso. Às vezes parece que é impossível, né? Mas acreditem, tem várias formas de a gente fazer isso. Tem uma outra parte que seria mais de validação de teorias, tá? Na economia isso é bastante importante. Quando a gente constrói determinadas teorias, né, a respeito da tomada de decisões dos agentes, a gente precisa de validação, né? A gente pode criar várias ideias de como as pessoas vão se comportar, mas a ideia que vai prevalecer é aquela que vai trazer a melhor evidência empírica, né? Ou seja, vai trazer a evidência de que realmente as pessoas se comportam daquela maneira que era esperado pela teoria, né? A gente não vai idealizar as pessoas, a gente vai tentar, de certa forma, entender melhor. E isso é o fundamento da ciência, né? A gente entender os fenômenos mais do que imaginar como a gente gostaria que eles acontecessem, né? A gente não vai chegar a lugar nenhum assim. E aí eu finalizo essa parte, né, de motivação dizendo para vocês que, na verdade, para mim, né, no meu ponto de vista, e isso para mim, sei lá, é tão claro, né, é que a análise empírica ela traz conexão com a realidade, né? O diferencial dela é a conexão com a realidade. E isso eu acho que é muito importante, porque a gente vive debates em várias áreas, nos mais variados assuntos, com muita ideologia, né? Tudo é muito viesado em termos ideológicos, as pessoas compram ideias prontas, né, sem questionar muito, e às vezes perdem, nesse tipo de debate, a completa conexão com a realidade, né? Eu acho que isso é um problema. Isso é péssimo, porque isso gera perda de bem-estar, né? Ou seja, quando a gente aplica uma coisa que não tem o menor fundamento, que não tem a menor chance de ter sucesso, e a gente perde essa conexão com a realidade, todo mundo sai perdendo, né? Enfim, claro que, obviamente, algumas pessoas se beneficiam dessa falta de conexão. Às vezes a gente vive bem, né, numa questão de dissonância cognitiva, né, de você achar que tal coisa, porque ela é boa, ela é certa, isso te faz sentir bem, né, pensar como os outros, pensar o que é certo, vamos dizer assim, estar do lado certo da questão moral. Mas muitas vezes a gente se perde nisso, porque essas situações acabam não tendo nenhuma conexão com a realidade.
E aí a evidência empírica vai trazer isso, né? Vai trazer essa conexão com a realidade. Então, qual é o roteiro aqui da minha apresentação, né? Baseado nessa motivação, ou seja, que a evidência empírica vai nos fazer essa conexão, né? Ou seja, vai trazer validação, vai agregar o debate, né? Vamos dizer assim, científico, né? Sobre os temas. Vou fazer um breve histórico e panorama, tá? Da área. E depois, a minha ideia é gastar esse tempo praticamente todo aqui, e vocês fiquem à vontade para interromper, fazer perguntas, tá? Eu vou tentar cobrir tudo isso aqui, mas a minha ideia é a seguinte: passar a intuição para vocês dos métodos mais importantes, tá? Que são utilizados na fronteira da pesquisa em análise empírica do direito, com exemplos, tá? Exemplos de artigos que foram publicados em revistas muito boas, né? Que estão, vamos dizer assim, no top da produção acadêmica, tá? E vou falar um pouco dos meus artigos, que aí esqueçam tudo que eu acabei de falar sobre top journals e o top da produção acadêmica, mas são artigos meus recentes, em que eu utilizei esses métodos e tentei aplicar para o Brasil, tá? E aí eu vou falar um pouco sobre eles, mas muito rapidamente, não vou gastar muito tempo falando dos meus artigos, embora em 2 tópicos ali eu vou falar um pouco mais sobre aplicações que eu fiz. Na verdade, é por uma questão até de facilidade, né? Óbvio que eu conheço muito mais os meus artigos do que os artigos de outras pessoas. Então, bom, então eu dividi em 2 grupos, né? Modelo de previsão, modelo de explicação, causalidade, e fazer umas breves reflexões aqui sobre o futuro. Mas já adianto que a minha principal reflexão é estudem estatística, estudem método, porque isso é muito importante para todo mundo. Bom, aqui só para vocês terem uma ideia, né? Um levantamento que foi feito por um autor holandês, tá? Sobre as publicações que utilizam a palavra empírico no direito ao longo dos anos, tá? Tá um pouquinho desatualizado, mas vocês notem que a palavra empírico ela começa a surgir lá nos anos 70, né? E ela começa a ganhar força, e isso ganha um espaço muito grande dentro do direito, tá? A questão aqui tem 2 aspectos que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Primeiro, o que é empírico, né? Tá? O que é empírico? Na minha visão, o empírico do direito se refere a trabalhos e estudos que envolvam dados, tá? Isso não é uma garantia de que a gente tem boas respostas, tá, gente? É bom, eu acho importante trabalhar com dados, mas eu acho que além dos dados a gente precisa dos métodos. E aí, nesse sentido, eu acho que não especificamente no direito, mas principalmente no direito aqui no Brasil, a gente ainda está engateando muito nisso, a gente está ainda na parte só de começar a trabalhar com dados, mas ainda pouco com métodos. E aí, uma outra questão relevante é o seguinte: muitas das publicações que usam aplicações do direito, elas não são publicadas em journals de law, eles não são publicados em revistas nem de law, e há muitos na economia, mas também tem na saúde, tem nas mais variadas áreas. E a gente vai descobrir por que, eu acho, mais para o meio da apresentação, né, dessa aula, porque vocês vão ver onde é que, vamos dizer assim, houve uma espécie de um divórcio, né, entre direito e economia, e aí nos anos 90 vai haver um novo casamento, tá? E aí o direito vai se tornar extremamente relevante para a construção da teoria econômica, tá? Não esqueço disso, porque isso é realmente muito importante. Talvez seja a mensagem mais importante que eu vou passar para vocês hoje. O direito se tornou algo extremamente importante. Já era importante por si só, né? Por uma série de situações que você já imagina. O direito, obviamente, afeta a vida de todo mundo e, obviamente, também afeta as decisões das pessoas. Mas ele vai ser muito importante para a questão empírica, tá? E aqui, só para vocês terem uma ideia de como também a questão empírica ganhou um espaço dentro da própria economia, né? Porque, assim, ó, na década de 60, 50% dos artigos eram artigos teóricos, né? E se a gente pegar agora nas últimas décadas, eles não representam nem 20% dos artigos, né? Um pouco menos de 20% dos artigos. E os artigos empíricos representam 75% hoje das publicações. Eu acho que agora até mais, já está na casa dos 80%, se a gente pegar os dados mais recentes. Então, praticamente, cada 5 artigos publicados em economia, 4 são com evidências empíricas, tá certo? E se contar com os experimentos, então, a gente praticamente tem todos os artigos hoje
em economia. Então, a construção da ciência econômica, e nesse aspecto eu acho que é importante chamar a atenção para isso, hoje é muito empírica. Tá? Ela é muito empírica e, ao mesmo tempo, quando a gente traz isso, né, para a questão do direito, talvez a gente precise também dessa relevância dentro do direito, né? Não só dentro da economia, como a análise econômica do direito tenta fazer, né? A junção dessas duas áreas, eu acho fundamental que se juntem, né? Que as coisas convirjam, né? Aqui só um breve histórico, né? Não sei se vocês têm conhecimento dessas datas, né? Mas para vocês notarem como uma coisa bem recente, né? Então, só em 96, a Universidade de Harvard abriu o primeiro programa, né, intitulado Empirical Legal Studies, né? Então, pensando em termos de ciência, é algo extremamente recente, né? Se a gente for pensar que o Journal of Empirical Legal Studies surge só em 2004, né? Tem 16 anos, ainda também bastante jovem, né? Perto de outras revistas dentro da economia que tem mais de 100 anos, por exemplo, ou no direito idem, né? Em 2006 foi a primeira conferência, né, da CLS, né, que é a Conferência Empirical Legal Studies nos Estados Unidos, que congrega os principais autores, né, da área. E no Brasil, só em 2014 é que foi lançada a Revista de Estudos Empíricos no Direito, a REID, né, RED, né. E para vocês verem que a gente, pelo menos, tem um atraso aí de 10 anos, né. E eu acho que a revista ainda tem dificuldade para conseguir material. E quem é que faz análise empírica no direito, né? Aqui fica difícil rapidamente mostrar os números, mas só para vocês terem uma ideia, quando a gente vai para o resto do mundo, pensando nas duas principais revistas de Empirical Legal Studies, basicamente é uma divisão entre pessoas com formação em economia e em direito. Tá? E isso eu gostaria de chamar a atenção de vocês pelo seguinte, no Brasil não é assim. Tá? No Brasil não é assim. Eu diria que hoje a pesquisa de fronteira em análise econômica do direito, na parte análise empírica, né, no direito, é feita por pessoas da área de economia. Tá? E eu não acho isso bom. Eu sou economista, mas eu juro que eu não acho isso bom. Eu acho que isso é um problema de formação sério que a gente tem nos cursos de direito. Tá? Aqui no resto do mundo, não. Né? Então, o que a gente chama aqui de law economics, né, no Brasil, nos outros países é simplesmente law. Né? Minha experiência internacional mostra isso, que o que aqui a gente ainda divide, né, o direito, né, enfim, em hermenêutica e análise econômica do direito, sei lá, as abordagens que vocês quiserem dar, lá é simplesmente law. Né? Então, enfim, a gente ainda tem essa disputa aí que eu acho que não é muito frutífera. Com relação aos métodos, né, já indo direto para os métodos aqui. Uma coisa que às vezes as pessoas não sabem, né, talvez quem tem uma introdução só, né, ou quem tem um curso básico de economia, uma noção básica de estatística, né, aprende regressão linear, né, aprende a fazer uma regressão, né, comparar variáveis, né, montar um modelo de regressão múltipla para a partir daí fazer a inferência. Né. Mas o que muita gente talvez não saiba é que o modelo de regressão é um modelo para fazer previsão. Tá? É para você prever um resultado. E ele funciona muito bem para isso. Tem suas limitações, né? Uma delas é a questão da linearidade, mas funciona muito bem. Tá? Mas ela não pode ser usada para inferir a respeito de causalidade. Tá? Então, quando a gente roda uma regressão e coloca lá uma variável dependente, que você tem, sei lá, um resultado qualquer, o salário das pessoas, um determinado condição social daquela pessoa e tal, e do lado direito a gente coloca algumas variáveis independentes para explicar aquilo ali, a gente não está falando de causalidade, a gente está falando de previsão, ou seja, características que ajudam a prever aquele resultado. Né? E aí isso hoje teve uma evolução, né, para modelos que são não lineares, né, modelos hoje conhecidos como modelos de aprendizado de máquina, que permitem fazer previsões com maior acurácia. Então, se o objetivo é fazer previsão, a gente já tem novos métodos, enfim, métodos de machine learning, tem mais de 200, tem uns 10 assim, que são mais conhecidos e mais aplicados, mas dependendo do que você for fazer, tem uma variedade imensa aqui de possibilidade de aplicações.
Uma delas, um subgrupo, é o que a gente chama de Deep Learning, né, que são modelos com redes neurais, que funcionam muito bem também para determinados modelos de previsão. Mas é previsão, tá? Não é explicação. Tá? Muitos deles, inclusive, são modelos que a gente chama de caixa preta, né? Ou seja, a gente não tem nenhuma ideia de qual a relação que aquelas variáveis têm entre elas, a gente só vê o resultado final e a sua capacidade de prever o resultado. Mas aí, com esses modelos, a gente consegue responder uma série de perguntas, né? Do tipo, a gente consegue prever decisões de juízes, por exemplo, e isso é super importante para ganhar dinheiro, né? E vocês devem conhecer uma série de law techs hoje em dia, né? Que trabalha justamente com isso, compilando, juntando dados, buscando características que vão definir lá o resultado do processo, para de antemão poder calcular a probabilidade, saber a melhor forma, né? De agir, né? Onde entrar, enfim, para ter maior chance de sucesso e, obviamente, ganhar mais dinheiro. Mas esse tipo de modelo também vai ser importante para entender as decisões dos agentes, das corporações, das empresas, das pessoas, enfim, inclusive de potenciais criminosos, né? Eu vou utilizar hoje muitos exemplos de crime, né? Porque é o assunto que eu estudo um pouco mais, e aí eu conheço um pouco mais os artigos. Mas e vou mostrar agora um exemplo para vocês de uma aplicação disso. Mas também pode ser usado para identificação de fraudes, né? Enfim, e até para análise textual de sentenças, né? Hoje em dia você tem uma série de análises, né? De sentenças baseadas no texto, né? Que aí, a partir dali também você pode utilizar aquilo ali para fazer previsões. Enfim, tem muitas aplicações, eu coloquei aqui só algumas. Mas para vocês terem uma ideia, eu trouxe 2 exemplos, tá? Um exemplo de regressão, eu acho esse exemplo bem interessante, é um artigo super recente mesmo, de um mês atrás, né, que foi publicado. E é um tema que foi recentemente discutido no Brasil, né? Mas que ele trata dos atalhos na Suprema Corte. Na verdade, ele chama de inside track, né? O que seria isso? Advogados que já trabalharam em cortes de justiça têm maior chance de sucesso nas suas causas. Tá certo? Advogados que trabalharam em cortes de justiça têm maior chance de sucesso nas suas causas. E aqui vocês têm as probabilidades, né? Deixa eu só baixar aqui as câmeras. Aqui uma pessoa, probabilidade de um advogado que nunca trabalhou em nenhum tribunal. Aqui a probabilidade de sucesso de alguém que já trabalhou num tribunal, mas entrou com uma ação num outro tribunal, tá? Num tribunal diferente. Aqui é a probabilidade de sucesso de alguém que trabalhou naquele tribunal e entrou com uma ação naquele tribunal, né? Vocês notem que já cresce bastante, né? A chance dele ter sucesso aqui em termos de probabilidade. Mas aqui está a elite da advocacia nos Estados Unidos. Que é quem? Que é quem já trabalhou no Supremo Tribunal Americano. Já trabalhou na Suprema Corte. Tá certo? Eles falam, inclusive, que essas pessoas chegam a receber bônus de assinatura, né, com os escritórios, de $400 mil. Só de bônus de assinatura. O artigo é muito bom mesmo. E eles conseguem controlar, né, uma série de características, enfim, desses advogados e tal, e ver o impacto, então, específico de ter essa característica aqui, né, ou seja, dos empregos passados dele. Né? E aí vocês notam como aumenta absurdamente aqui a probabilidade de sucesso. Né? E aqui tá as diferenças, né? E aqui estão as diferenças que vocês podem observar, né? Então, um advogado que trabalha na justiça, em qualquer uma delas, tá? Não necessariamente, tem 16% mais probabilidade de conseguir um voto favorável do que um advogado idêntico que nunca trabalhou lá. Tá. Enfim, essa é a ideia do artigo. Se utiliza muito essa metodologia, né, modelos de regressão, para justamente prever comportamentos de juízes, principalmente questões relacionadas a viés, enfim, uma série de coisas. Já vamos falar sobre isso aqui. O Lucas perguntou sobre a questão de labeling approach. Né? Tranquilo, só um pouquinho, tá, Lucas? É o próximo tema. Eu vou tentando responder, vocês podem fazer as perguntas ali no chat.
a gente mantém essa dinâmica, porque às vezes a pergunta passa, né? Enfim, e aí eu vou, a cada, pelo menos, slide, eu vou tentando ver se tem alguma pergunta, alguma coisa diferente, e vou respondendo. Tá, isso a gente consegue ver com regressão, né? Eu achei esse artigo bem interessante, bem legal. Tem esse outro artigo, não sei se vocês conhecem, um artigo extremamente polêmico, mas que ele tenta fazer uma espécie de comparação entre o juiz e a máquina. Tá? E aí ele utiliza técnicas, né, de machine learning para prever a reincidência criminal. Tá? E aí a questão é o parole, né? Ou seja, você dá a liberdade condicional, né? E você tem que decidir, imaginar se aquela pessoa vai reincidir, enfim. E os juízes tomam milhares de decisões desse tipo. O que eles mostram? Eles mostram que, na verdade, a máquina é muito superior na capacidade de previsão do que o juiz. Tá? Na verdade, vários estados americanos já usam modelos desse tipo, né? Modelos, não sei se vocês já ouviram, o projeto Compass, né? Que é uma empresa que presta serviço para vários tribunais nos Estados Unidos, em que mais ou menos elas já fazem essa... Na verdade, elas não dizem se você deve, né? Ou se o juiz deve ou não deve soltar aquele preso, mas ele dá a probabilidade de reincidência e aí o juiz decide, baseado naquela probabilidade ou não, enfim, ele leva em consideração se quiser, mas ele tem ali um acesso à probabilidade daquele indivíduo reincidir. O que eles mostram, né, nesse artigo, né? São resultados bem interessantes, né? Se, na verdade, essas concessões, né, de liberdade condicional fossem dadas, aqui no Brasil seria, né, talvez uma progressão de regime, seria capaz de reduzir os crimes em 24% sem mudar a população carcerária. Tá? Sem mudar a população carcerária. Daria para reduzir os crimes só, entre aspas, escolhendo os prisioneiros, né, as pessoas, os presos certos para libertar. Ou reduzir a taxa de aprisionamento sem aumentar a criminalidade. Né? Ou seja, você manteria a mesma criminalidade, mas com um número bem menor de presos. Tá certo? E isso funciona, inclusive, para crimes violentos. Aí vem dois aspectos, né? Eles falam que reduziria as disparidades sociais, tá? Aqui eu acho que eles colocaram isso, porque isso não aparece na primeira versão do artigo, quando ele era working paper. Mas eu acredito que foi uma crítica que eles receberam para publicar. Eles publicaram no top journal da economia, que é o Quarterly Journal of Economics, tá? Por que é isso? Porque, na verdade, uma das variáveis que ajuda a prever bastante a reincidência criminal, e eu já trabalhei com uma base de dados parecida com essa, é raça. Tá? Pessoas de cor negra, né, de raça negra, de pele de cor... enfim, agora tem que ter cuidado para tudo que a gente fala, mas, enfim, de raça negra, tem maior chance de reincidir. Tá? E aí vocês não precisam nem dizer o tamanho da treta que isso deu lá, né? E que daria aqui também, enfim, daria treta em qualquer lugar essa questão. Tá? Tem questões éticas, tem a questão também, se você tiver algum tipo de viés e colocar, se hoje existir, por exemplo, se uma proporção maior de negros é presa, vamos dizer, até injustamente e tal, isso vai se refletir depois no resultado. Tá? Enfim, o que se costuma dizer é, se você coloca viés in, vai ter viés out, né? Bias in, bias out, né? Então, você só repetiria, né, os viés que já existem. E o que eu posso dizer para vocês é que esse é um tema que ainda está sendo muito debatido. Tá? Aqui no Brasil, muito pouco, mas nos Estados Unidos o debate realmente é bastante forte. Eu gostei, agora no último encontro foi até no encontro europeu, né, de Law Economics, eu vi as pessoas discutindo, uma mesa justamente discutindo sobre isso, e o que eles falaram, e um dos problemas que isso cria, é que não tem muita transparência, né? Como eu falei, muitos desses modelos de machine learning, eles são caixa preta. E aí a pessoa, daqui a pouco, tem uma decisão que ela não sabe por que ela não recebeu, né, a liberdade condicional. Simplesmente tem uma máquina que diz que ele vai reincidir, né? Uma coisa meio Minority Report. E o filme, né? Isso que eu estou tentando, não sei se vocês lembram. E aí tem toda uma discussão sobre isso, né? Mas aí uma das ideias que eu gostei, não sei se agrada a vocês também,
é que, em princípio, qualquer pessoa poderia montar o seu modelo de machine learning, inclusive a defesa. Tá certo? Mostraria lá os dados. Se o modelo dele prevê e mostrar que o cliente dele não vai reincidir, ou seja, reincidiria com uma chance menor, se o modelo, e isso é fácil de mensurar, o modelo que tem maior acurácia, vale o modelo vencedor. Tá? Então, acho que seria uma forma de você reduzir esses problemas de viés e de falta de transparência. Tá certo? Eu achei essa ideia muito boa. Eu acho que não resolve todos os problemas, mas é uma ideia muito boa. O que eu acho que muito possivelmente vai acontecer, tá? E eu juro que eu não quero entrar nessa treta, mas só para já chamar a atenção de vocês, é que se você tirar a raça dali, você vai perder uma capacidade muito grande de previsão. Tá? E isso vai ser um problema. Porque daqui a pouco você vai dizer, mas tem um viés de gênero. E aí vai gerar problema, porque você vai ter que tirar o sexo também. Aí daqui a pouco tu não consegue prever nada, porque o modelo você precisa das características para prever. Quanto mais características você tiver, maior é a precisão. Né? E de nada me adianta um modelo que é politicamente correto, mas que prevê tudo errado. Aí também não serve para nada. Né? Então tem esse trade-off aí que tem que ser melhor pensado. Não sei o que vocês pensam disso, e não sei se era exatamente isso que acho que era o Lucas, né, que tinha falado. Consegui aqui. O Lucas tinha perguntado isso. Então é isso, né? Talvez você tenha a questão da rotulagem, né? Por características você acaba prevendo que um indivíduo vai reincidir, mas não necessariamente isso é verdade. Bom, falando especificamente então sobre regressões e modelos desse tipo, né? Modelos de machine learning. De nada. A gente não pode esquecer disso, tá? A gente não pode esquecer que são ferramentas boas para previsão, né? Ali a gente conseguia prever a chance de sucesso de um advogado, dadas as características dele, né? Nesse outro modelo, a gente previa a capacidade de reincidência, dado as características também desses indivíduos, ou seja, são modelos para prever resultados, né? Mas isso não quer dizer que haja uma relação causal, né? Ou seja, para você obter uma relação causal, você precisaria de algo mais, né? Claro que tem algumas vantagens, né? Você consegue controlar diferenças, você consegue colocar no seu modelo algumas características, como eu falei para vocês, que vão, né, ajudar na previsão. Você vai conseguir fazer interpretações, principalmente em regressões, né, de relações entre as variáveis, né? Você consegue obter elasticidades e consegue obter correlações, né? Mas vocês já devem ter ouvido falar disso, né? Correlação não é causalidade, né? Na verdade, quando a gente tem duas variáveis, né? Por exemplo, A e B, se A é correlacionado com B, provavelmente, na verdade, três coisas podem acontecer, né? Se a gente acha uma forte correlação de A com B, três coisas podem acontecer. A causa B, B causa A, ou tem uma terceira coisa, ou quarta, ou quinta, ou sexta, sei lá, alguma outra coisa que causa A e B simultaneamente. Tá? Então, correlação é um forte indício de que tem uma relação ali, e a gente pode, por exemplo, utilizar a correlação para descartar relações entre as coisas, né? Mas o fato de ter uma associação não quer dizer que exista causalidade. E aí a gente vai precisar de algo mais do que isso para inferir a respeito de causalidade. Bom, para inferir a respeito de causalidade, nós vamos ter basicamente dois caminhos. Um deles é realizar experimentos, tal como é feito nas outras áreas. Vocês estão acompanhando agora bastante a questão, por exemplo, de testagem, né? Por exemplo, de vacinas, né? Mas todas essas áreas da ciência trabalham basicamente com experimentos, né? O que se faz? Você estabelece lá uma amostragem, né? Um grupo que vai ser a sua amostra, e a partir daí você faz experimentos, né, com um grupo de tratados e um grupo de controles. São testes duplo cego, né? A pessoa não sabe se ela é placebo, se ela faz parte do grupo de controle, se ela faz parte do grupo de tratados. E aí, a partir daí, você vê
com isso você consegue controlar uma série de características que você não observa, né? Esses grupos são mais ou menos pareados, né? Tem algum tipo de balanço, e aí você consegue ver o efeito específico lá, se a vacina vai funcionar, se não vai funcionar, e assim por diante, né? Isso vale para vários remédios, enfim, praticamente toda a área da saúde trabalha com isso. Só que nas ciências sociais isso é praticamente impossível, né? Imagine vocês aplicando, não, vamos fazer o seguinte, ó, nesse grupo aqui a gente vai aplicar essa lei, naquele grupo a gente aplica uma outra lei, e esse aqui a gente deixa sem lei, né? Não, a gente não consegue fazer isso, né? A gente não tem como fazer isso, né? E aí não tem, é muito difícil fazer por questões éticas, às vezes até por uma questão de dinheiro também, né? A gente não consegue fazer esse tipo de experimento com política pública e muito menos no direito, né? Até por questões legais de isonomia e tal. Você não pode fazer esse tipo de coisa. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que se virar com o que tem, né? E o que a gente tem? A gente tem dados observacionais, a gente observa os resultados de determinadas ações e políticas públicas. E aí dá para fazer alguma coisa. Mas tem um problema bastante sério, que é o seguinte, que se chama problema fundamental da inferência causal. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas vocês já devem ter refletido sobre isso alguma vez na vida. Quando a gente cria um cenário em que, por exemplo, a gente muda uma regra, sei lá, vamos pegar um exemplo concreto, né? A legislação trabalhista, né, que mudou lá no governo Temer. Houve uma mudança na legislação trabalhista que alterou muito as relações de trabalho, nos mais variados detalhes, né? Desde negociação de férias, enfim, todas aquelas características que eu sei que vocês conhecem a maior parte delas. E foi uma mudança bastante significativa. Mas ela afetou praticamente tudo, todas as relações, né? Praticamente todos os tipos de contrato, todos os detalhes foram afetados pela mudança da regra, né? Foi uma mudança realmente profunda. A questão principalmente do litígio, né? Mudou bastante. Mas aí o que acontece, né? Você tem um antes e você tem um depois. Mas você não tem o cenário que seria o seguinte: como seriam, sei lá, vamos imaginar a questão do desemprego, foi algo bastante discutido. Não, precisamos de uma reforma trabalhista porque isso vai reduzir o desemprego e tal. Beleza. Você não tem um cenário em que você diga assim, caso a legislação permanecesse como estava, qual seria o nível de desemprego? A gente não tem esse cenário, porque a legislação mudou. Esse é o cenário que a gente chama de cenário contrafactual. E qual é o problema fundamental da inferência causal? A gente não consegue observar as duas coisas ao mesmo tempo. A gente não consegue observar ao mesmo tempo a situação do indivíduo tratado e sem o tratamento. Ou seja, com legislação trabalhista e sem legislação trabalhista ao mesmo tempo. Isso é impossível. Nunca vai acontecer. Então, por exemplo, um exemplo mais simples ainda. Você está com uma dor de cabeça e você toma uma aspirina. Você tem o seu resultado final lá tendo tomado aspirina. Mas ninguém sabe, você nunca vai saber qual seria o nível da sua dor de cabeça caso você não tivesse tomado aspirina. E caso você não tenha tomado aspirina, a gente nunca vai saber qual seria o seu efeito caso você tivesse tomado aspirina. Isso não foi observado. A gente não observa isso. E aí a gente, então, tem que conseguir, de alguma forma, inferir a respeito desse resultado que o Donald Rubin, né, no artigo 74, um artigo genial. Eu, sinceramente, até hoje não sei por que esse cara não ganhou um prêmio Nobel de Economia. Talvez uma das maiores honras que eu tive na minha vida foi ter sido aluno dele, né, pelo menos por 2 semanas. E ele é genial a construção dele. Porque o que ele fala? Ele fala de 2 coisas, né? Primeiro, que inferência causal é sobre o resultado potencial. A gente tem que dar algum jeito de conseguir montar esse cenário contrafactual. Tá? Ele odeia a palavra contrafactual, ele me mataria se eu utilizar. Se ele me ouvisse agora falando e diz, não, tu não foi meu estudante falando isso. Mas é porque a gente está acostumado a falar isso, em economia se usa bastante. Mas ele fala em resultado potencial, tá? Que ele fala em potential outcomes. E a segunda coisa que ele fala, muito importante, que isso é resolvido com a questão do experimento, é o mecanismo de seleção dos grupos. Tá? Num cenário ideal, a seleção é completamente aleatória. Você teria um sorteio em quem vai ser controle, quem vai ser tratado, e a partir daí você faz inferência. Tá? Mas isso dificilmente é possível. Mas se isso não for possível, tem alguns caminhos para você resolver isso. E aí, basicamente, o que os métodos
que permitem inferir de causalidade. Eu fiz uma lista para vocês aqui: propensity score match, variáveis instrumentais, diferença na diferença, regressão de continuidade e controle sintético. O que todos eles fazem é, tentar obter o resultado potencial, ou seja, obter o cenário contrafactual de alguma forma, e 2, tornar o mecanismo de seleção menos arbitrário. Tá? Tornar o mecanismo de seleção mais parecido possível com o cenário de um experimento, ou seja, com um modelo aleatório, tá? Um experimento com um sorteio. E aí, a partir daqui, é que a gente vai realmente começar a responder as perguntas que talvez sejam relevantes, tá? Eu sou suspeito para falar, porque eu trabalho justamente com isso. Na minha rotina, né, no meu dia a dia, a análise empírica, né, do direito é responder esse tipo de pergunta. Tudo bem, você criou essa lei. Qual é o impacto dessa lei? Essa lei atendeu o interesse, aquilo que quem propôs teve o resultado que aquilo que foi proposto, né, exatamente daquele jeito? Essa política realmente consegue atender o seu objetivo? Né? Quais são as consequências dessa política? Ou seja, existe algum tipo, por exemplo, de consequência não intencional, né, que quem daqui a pouco formulou não conseguiu pensar e aparece nos resultados? Eu vou mostrar algumas para vocês já hoje em alguns estudos que eu acabei fazendo. E você também vai ter algum tipo de mensuração, por exemplo, de custo e benefício, né? No momento que você consegue identificar os impactos, né, em termos de custos e os impactos em termos de benefícios, você pode juntar as duas coisas e fazer análise de custo-benefício a partir de uma base concreta, né? Não só uma base teórica, uma base, vamos dizer assim, normativa, né, de como você gostaria que fosse. Mas, não, isso aí vai ter um custo baixo, vai ter um benefício alto. Não, nós vamos olhar os números, né? Nós vamos poder ter uma base para comparação. Tá? Isso é uma preocupação que eu tenho frequentemente nos meus estudos. Sempre que eu posso, eu faço isso. E na literatura internacional hoje é muito difícil alguém que não faça isso. A gente já vai ver alguns exemplos. Antes disso, eu só quero mostrar então um pouco para vocês sobre o modelo causal de Rubin. Na verdade, o modelo original, né, boa parte das ideias ele conseguiu do Neyman, tá? Mas o Neyman era polonês e ele escreveu tudo em polonês. Aí, tipo, na década de 20, e aí, imagine, não tinha internet, não tinha Google acadêmico, aí ninguém ficou muito sabendo as ideias dele. Tá? É que o orientador do Rubin era amigo do Neyman, e aí, enfim, fez essa ponte e ele acabou trazendo isso. E aí ele construiu hoje, que é o modelo causal de Neyman-Rubin. Né? Mas é muito mais do Rubin do que do Neyman. Então, a ideia é dos resultados potenciais, que eu já tinha falado para vocês. E aí vem uma questão, que assim, ó, também, não esqueçam isso, né? Isso é uma informação muito importante, muito, muito, muito. Não é impossível inferir causalidade sem ter grupo de controle. Tá certo? Se você não tiver o cenário contrafactual, você não está inferindo a respeito de causalidade. E aí tem um exemplo extremamente polêmico, que é a questão do aquecimento global, né? Eu sei que tem uma questão de crença, a ciência diz que sim, aí uma galera diz que não, que tem, que não tem. O que eu posso dizer, olha, eu sinceramente sou leigo e nem quero entrar nessa discussão. Mas o que eu sei que é extremamente difícil você comprovar que está acontecendo aquecimento global. Por quê? Porque você não tem um cenário contrafactual. Você não tem um grupo de controle para dizer, ó, tem um planeta que não tem aquecimento global e tem um outro que tem. E aí eu comparei esses dois planetas e realmente, ó, a Terra está aquecendo. Vocês já tinham pensado nesse preço? Difícil, né? Bem complicado. Porque você, em várias situações, isso não é só esse caso, tem várias situações. A questão da legislação trabalhista, né, isso acontece também, a gente está tentando trabalhar com isso, mas é super difícil porque você não consegue estabelecer um grupo de controle, ou seja, um grupo que não tenha sido afetado pela legislação. Né? Se vocês tiverem alguma ideia, eu estou aceitando aí, porque eu não consegui, eu juro que eu estudei bastante a mudança das regras, e não consegui identificar algum grupo ali de trabalhadores que não tivesse sido afetado. E aí fica difícil, você não consegue avaliar os impactos daquilo ali. Você consegue avaliar o antes e o depois, mas isso não é o suficiente. Porque você precisa ter alguma forma de estimar o resultado potencial. E o resultado potencial depende necessariamente de ter um grupo de controle.
E aí vem a segunda parte, que é a questão do mecanismo de seleção, ou seja, quem vai ser tratado e quem vai ser controle. O ideal é que seja aleatório. Sim, sim, mas a questão toda é saber se realmente esse é um processo natural ou se é um processo causado pelo homem. E aí, enfim, você tem algum planeta sem homens, né, sem humanidade. A gente não sabe, né? Tem questão de distância do Sol, enfim, uma série de coisas que eu também sou completamente ignorante, isso aí vou falar besteira, mas o que eu tenho certeza é que é muito difícil de você provar isso, pela falta de grupo de controle. A seleção, do ponto de vista ideal, né, da metodologia, é que fosse totalmente aleatória, né? Simplesmente, vamos sortear, né, sei lá, a legislação trabalhista vai funcionar para esse grupo aqui, para esse aqui, pelo sorteio, não, e aí vamos ver o que acontece. Não, dificilmente isso vai acontecer. Mas aí vem a contribuição do Donald Ruby, né? Uma delas é que é o seguinte: então deve existir variáveis observáveis que expliquem a seleção. Se a seleção não é aleatória, mas eu consigo identificar qual foram as razões que levaram àquela seleção, eu consigo, de certa forma, restaurar, vamos dizer assim, ou reduzir o viés da diferença entre os grupos, tá? Isso é a essência do Propensity Score e do Matching que eu vou explicar para vocês. E aqui, gente, vem o que eu falei para vocês, que seria a reconciliação entre o direito e a economia. Por quê? Porque você pode, então, uma alternativa é buscar o que a gente chama de quase experimentos, né? Ou seja, a seleção não é aleatória, mas quem participa, né, não tem controle sobre se vai participar ou não. Tá? Por alguma razão, eu vou mostrar alguns exemplos em que isso acontece, as pessoas não escolhem se vão participar ou não. Elas não têm esse poder de decidir. Simplesmente é designado. Você vai ser tratado, você não vai ser tratado. E aí, a partir daí, eu consigo fazer uma análise baseada em alguns critérios. Tá? E a segunda estratégia são os experimentos naturais, né, em que a seleção não é aleatória, mas o pesquisador não tem controle para decidir quem é tratado e quem não é tratado. Eu não tenho como decidir, esse grupo eu prefiro que seja tratado e tal. Não, o pesquisador simplesmente observa que, de alguma forma, alguma coisa separou os grupos e, a partir dali, faz a sua análise. Tá? E parece meio estranho, ainda um pouco abstrato, eu vou mostrar exemplos para vocês, mas o que eu já vou adiantar e que eu acho que é uma ideia fundamental, e que às vezes eu acho que as pessoas não percebem isso, mas quem na economia trabalha com isso, né, eu acho que é um pouco trivial, é que as leis são a forma mais fácil de gerar tanto quase experimentos quanto experimentos naturais. E aí, lembre que eu falei ali para vocês, mostrei, né, que a partir dos anos 90 a evidência empírica começou a ganhar força na economia, e é verdade isso, mas também nos anos 90 veio o início do que eu chamo de revolução de credibilidade da econometria, né, da aplicação em economia. E essa revolução de credibilidade passa por modelos causais. E modelos causais passam por obter quase experimentos e experimentos naturais. E de onde eles tiram esses experimentos naturais, esses quase experimentos? Das leis. Das leis. Então, assim, economistas que nunca trataram de law economics, que não entendem nada de direito, buscam nas leis os experimentos que eles precisam para validar as teorias deles. Tá certo? Não só para validar as teorias, mas para validar os modelos, principalmente na parte empírica. E aí vocês vão ver uma série de aplicações nas mais variadas áreas, não só na economia, mas também na saúde, na sociologia, na ciência política, enfim, muitas áreas mesmo, utilizando leis como forma de fazer essa separação, fazer esse mecanismo de seleção. Tá? E aí, nesse sentido, direito e economia voltaram, né, casaram mais uma vez.
tá? Eu poderia até dizer que foi assim, né, que eu fui parar no direito e economia, né, no Law Economics, mas não, eu já trabalhava um pouco com economia do crime, com modelos de regressão antes, mas à medida que eu fui incorporando essa literatura nos meus trabalhos, foi um processo natural. Hoje eu não consigo imaginar qualquer trabalho que eu faça. É muito difícil, assim, são raros casos dos últimos artigos que eu tenha feito em que eu não tenha utilizado algum tipo de lei como mecanismo de seleção. Tá? Vocês vão ver alguns exemplos daqui a pouco. E aí, isso tem uma consequência também, tá, gente? Que é o seguinte: vocês vão ver artigos que relacionam direito e economia nas mais variadas revistas, tá? Por isso que elas não vão ficar restritas a só os Journals of Law, sabe? Não vai ser a questão só de law. Vai ter muito artigo de economia tratando de direito, vai ter muito artigo de saúde tratando de direito. Muita gente vai por uma questão de validação do método estatístico que eles estão trabalhando. E a última coisa que ele fala, né, lá do Rubin, só para não deixar passar, é que tem que ter um balanço nas características do grupo. Mesmo experimentos têm esse problema, tá, gente? Sei lá, vou pegar um exemplo bem extremo para vocês entenderem a ideia. Vamos imaginar que eu faça lá por exemplo, agora um teste de vacina. E aí eu sorteio lá um grupo de tratado e controle, mas aí eu vejo que, por exemplo, no meu grupo de controle não tem idosos. Aí eu tenho um desbalanço. Por exemplo, eu vou ter no meu tratado idosos, né, no meu grupo de tratados, e no meu grupo de controle não tem idosos. E tem que ter um balanço. Você tem que ter uma espécie de distribuição de idade muito parecidas, porque, por exemplo, especificamente para remédio, idade faz uma diferença absurda. Então, ele chama a atenção para isso. E aí a gente tem vários problemas em vários estudos, porque eles, inclusive em estudos experimentais, porque eles não têm balanço. Certo? Você tem que buscar um balanço de características entre os grupos. Então, é muito importante isso para o modelo ficar correto. E é isso que faz o Propensity Score e o Match. Tá? O que o Propensity Score tenta fazer, e aí vocês podem olhar aqui na figura à direita, é tentar achar, dentre as características dos grupos, né, uma área comum entre os grupos de tratados e grupo de controle. Então, por exemplo, aqui no grupo de controle, vocês notem que não tem nenhum indivíduo do grupo de tratados, que está em azul, que tem essa chance de participação aqui, né? Ó, nesse aqui só tem vermelhinho. Nessa parte aqui só tem grupo de tratado. Podem imaginar aqui como se fosse uma determinada idade ou característica que aumenta a probabilidade de participação. O que o Propensity Score vai fazer é tratar só da área casada, né, na área de matching aqui, tá? Em que tem um balanço entre os grupos. Não importa muito se você tem poucos para... Claro, o ideal é você ter o maior balanço possível, mas você vai tentar... Você normalmente vai tirar o que a gente chama dos 5% para lá e dos 5% para cá, mas vai tentar obter essas áreas que você tem mais de cada grupo, tá? E aí tem várias técnicas de fazer isso, tá? De uma maneira intuitiva, o que o método tenta fazer é achar dois indivíduos muito parecidos em praticamente todas as características que a gente chama de características observáveis, tá? A gente vai tentar achar uma grande quantidade de características, vai dizer, ó, é um homem, tem 43 anos, gosta de futebol, sei lá, imagine 1000 características lá daquelas pessoas, e aí eu vou tentar achar um outro lá muito parecido, e um é tratado e o outro é controle, eu vou fazer a diferença entre eles. Tá? A intuição é basicamente essa. Já que não existe é como se eu tentasse achar um clone, né? Só que um clone que não foi tratado, né? Que vai permitir obter aquele famoso resultado potencial que eu falei para vocês, ou o contrafactual, né? Aí tem várias formas de fazer isso. Uma é pegar os vizinhos, né? Pegar os 3 que são mais parecidos contigo. Enfim, várias formas de fazer isso, tá? Qual é a limitação? A limitação, uma delas é que só vai funcionar se você tiver uma grande quantidade de variáveis observáveis, né? Porque se alguma característica que determina a seleção para quem vai ser tratado e não tratado, você não observa e ela é realmente importante, vai gerar um problema. Precisa ter um grande suporte comum, né? Ou seja, você precisa ter realmente indivíduos parecidos, e às vezes é tranquilo isso, mas às vezes não é, dependendo. Eu vou dar um exemplo que talvez seja... Enfim, até teria um exemplo de Covid, mas um exemplo que realmente é complicado em economia é quando você
que é avaliar o impacto, por exemplo, do Bolsa Família na vida das pessoas. Aí você precisa ter alguém com renda baixa que não recebeu e outro que recebeu para poder comparar. O problema é que pessoas com renda baixa, praticamente todos recebem Bolsa Família. E aí você não consegue obter uma área com suporte comum. Entendeu? Praticamente todo mundo é tratado. Enfim, isso é um problema. E um outro problema, a limitação do método, é que ele não tem dinâmica, tá? A gente só analisa ele num período no tempo, a gente vai comparar, às vezes a gente empilha, né? Pega vários indivíduos ao longo do tempo e tal, mas a gente só vai conseguir analisar com dados de corte. Eu não consigo ver a evolução do tratamento, por exemplo, e se o tratamento também demorar para acontecer ou ter algum efeito, a gente já não consegue observar isso com esse tipo de método. Mas tem esse exemplo aqui, que eu trouxe para vocês, que é um programa de educação dentro das prisões em Nova York, tá? Para avaliar o impacto em reincidência criminal. Só para vocês terem uma ideia. E aí eles utilizaram 49 variáveis para determinar se o indivíduo vai ser tratado ou não, né? Ou seja, variáveis que afetam a probabilidade da pessoa fazer, no caso do aprisionado aqui, fazer um curso desse, né? Obviamente, só as pessoas que tinham já o ensino médio pronto, né, feito, enfim, tem toda essa questão da seleção, mas uma série de características, tá? E aqui só para vocês verem como é que funciona o método, né? Então, a ideia é basicamente equilibrar aqui, ó, as características do grupo de tratados com o grupo de controle, né? Então, por exemplo, qual é a média aqui? Eles usaram 1 para homem, 2 para mulher, a gente sempre usa 1 e 0, mas enfim, notem que os valores são bem parecidos, ó, das proporções aqui em cada um dos grupos, ó. Eu peguei só um pedacinho assim para vocês conseguirem enxergar, tá? Mas eles analisam realmente uma grande quantidade de variáveis e a sacada do método é tentar tornar esses grupos o mais parecido possível em todas essas características, tá? Em todas essas características, o máximo possível. Quanto mais parecido for, menor é o viés, tá? Menor vai ser o viés da estimação. Aqui só para vocês terem uma ideia do resultado, né? Não sei se vocês estão acostumados a enxergar, mas eles fazem então o efeito de ter feito, né, esse curso, fazer um curso superior, né, enquanto está na cadeia, na reincidência em até 1 ano, na reincidência até 2 anos e em até 3 anos. E olhando só aqui o after matching, né? Tem que dar um valor aqui de ter estatístico acima de 2. Eles conseguem obter um efeito negativo, né, de redução de 7% na reincidência só após 3 anos, tá? Não é um efeito imediato. Após 3 anos, né, analisando aqueles que reincidirem até 3 anos, sim, há uma redução em 7% da reincidência. Não sei se é muito, se é pouco, enfim, depende da avaliação de cada um. Mas esse é o resultado que eles obtêm, obtendo como se fossem 2 indivíduos idênticos, né? Um fez, né, tinha características muito parecidas, e o outro não fez, um impacto de 7%. Essa é uma das grandes vantagens, uma das vantagens do matching, né, do propensity score matching, é que ele trabalha só com médias, tá, gente? Ele trabalha só com a média. Então, não tem regressão, não tem uma série de coisas, de arbitrariedades com relação à forma funcional. Simplesmente pega os 2 grupos muito parecidos, indivíduos parecidos, calcula a média de um grupo, a média do outro grupo e faz a diferença através de uma média. Agora vem um tema mais, vamos dizer assim, polêmico, né? Que é o uso de variáveis instrumentais, tá? Quando a designação para o tratamento não é aleatório, é possível que você reinstaure a aleatoriedade utilizando um instrumento, tá? O que é um instrumento? O instrumento vai ser uma variável que tem uma forte relação com o tratamento, tá certo? O instrumento tem uma forte relação com o tratamento, mas ele não pode ter relação com a variável de resultado, tá? Um instrumento é uma variável que tem uma forte relação, mas não pode ter relação. E aí tem uma série de complicações, tá? É realmente muito difícil trabalhar com variáveis instrumentais, porque principalmente essa restrição, que a gente chama de restrição de exclusão, ela não tem como ser testada, e não, é só na argumentação mesmo, tá? E
e você precisa ter uma série de características, enfim, para ser atendidas. Uma delas, os instrumentos tem que ter uma associação forte, né, que a gente chama de instrumentos relevantes, né, a questão da relevância. E tem uma questão de limitação, tá, que talvez seja um pouco complexa para quem está vendo isso pela primeira vez para entender, mas é que quando a gente trabalha com variáveis instrumentais, a gente só consegue obter o que a gente chama de efeito local. Tá? O que significa assim? Significa o seguinte: somente aqueles indivíduos que foram afetados pelo instrumento, somente sobre aqueles indivíduos que a gente consegue obter o efeito. Tá? Eu vou já dar um exemplo para vocês verem como isso é complexo e não é tão fácil de ser resolvido. Tá? E que às vezes a resposta que a gente obtém talvez não seja o que a gente gostaria. Vamos direto para um exemplo, tá? Olha lá. O Levitt, né? O Steve Levitt, vocês talvez já tenham ouvido falar dele, né? Do Free Economics. Ele talvez seja o cara que lá nos anos 90 tenha feito a maior quantidade de artigos, assim, tentando utilizar esses princípios, né? De causalidade. E sem medo, né? Sem medo de errar, vamos dizer assim. Ele tem muitos artigos, muitos deles bastante criativos, e um deles é esse aqui, tá? Que é o seguinte: o que ele queria analisar? Ele queria saber se ter uma população carcerária maior, ou seja, aprisionar, né, prender mais gente, é capaz de reduzir criminalidade. Tá? Talvez uma resposta que vocês também gostariam de obter, né? Você já deve ter ouvido, né? A prisão não adianta, não resolve, não educa, sei lá. Você já deve ter ouvido algumas pessoas dizendo: olha aí, a população carcerária só aumentou e os crimes continuam aumentando. Enfim. O que tem de errado nesse tipo de análise? Pô, uma série de erros, né? Uma delas, enfim, ignora uma série de relações, mas uma delas é um problema que existe aqui, que é de simultaneidade. Tá? Assim como se imagina que a taxa de aprisionamento, né, a quantidade de pessoas presas, afeta a criminalidade por uma questão de incapacitação, né? Você imagina que prendendo mais gente, e aí o prisioneiro lá, o homem ou a mulher, enquanto está lá, ele não está praticando crimes, embora isso não seja verdade, né, 100%, principalmente aqui no Brasil. O contrário também é verdadeiro. A relação também funciona no sentido de causalidade reversa, né? Por quê? Porque você vai prender mais onde tem mais crime. Né? Então, o número de pessoas presas depende da quantidade de crime. Se ninguém praticar crime, ninguém vai preso. E aí você tem que resolver esse problema que a gente chama de problema de simultaneidade. Como você pode resolver isso? Talvez com um instrumento. Foi isso que o Levitt tentou fazer. E o que ele utilizou como instrumento? Uma lei. Leis. Ele pegou estados americanos, e isso é uma vantagem de estar nos Estados Unidos, morar nos Estados Unidos. Eles têm 50 estados, têm 50 leis diferentes, principalmente leis penais, enfim, das mais variadas áreas são distintas. Essa variabilidade permite ele comparar e montar grupos de controle tratado. E nesse caso aqui, ele tinha vários estados que tinham leis, você não sei se já ouviram falar, mas de overcrowding litigation. Eram estados que permitiam o advogado, ou a pessoa que foi presa, entrar com ou com uma ação indenizatória contra o estado, caso a prisão que ele está preso esteja superlotada, ou até, no limite, conseguir sair da cadeia por causa do número de... Enfim, por causa que a prisão está muito cheia, tal, porque as condições não estão boas e tal. E o que ele imagina, né? O que ele pressupõe? Ele pressupõe que os estados que têm esse tipo de lei, né, e tinham ações desse tipo sendo julgadas, tinham uma população carcerária menor. Tá? Isso inibe que as pessoas sejam presas, porque, enfim, vai dar problema e aí o Estado já antecipa e reduz o número de presos. Como esse resultado não está ligado ao número de crimes, mas sim ao número de pessoas na cadeia, em teoria é válido como instrumento. Tá? Ou seja, decidir se vai ter esse tipo de lei não depende do número de crimes que são cometidos, e sim por uma questão de condições da cadeia. Então, você tem uma relação forte com o número de pessoas presas, mas você não tem uma relação direta dessas regras com a quantidade de crimes. Então, seria um instrumento válido. Tá certo? O que ele mostra, né?
que cada preso liberado, né, por esse tipo de ação, né, representaria 15 crimes por ano. Tá? E aí ele estima que o custo desses crimes seria $45 mil e o custo de manter eles presos seria $30 mil. Então, na verdade, você manter as pessoas presas geraria um bem-estar líquido, tá? Bastante grande em termos, inclusive, de economia de dinheiro para a sociedade. É isso que a economista faz. Tá? Isso que é a análise empírica do direito em todos os seus detalhes. Vocês vejam que em 96 o Steve Levitt já fazia isso, né? E eu vejo muito pouco isso sendo feito em várias situações, aqui no Brasil muito pouco, menos ainda. E quando isso é feito, ainda causa escândalo, né? Pô, como assim? Né? 30 mil, 20 mil, manter as pessoas presas vai gerar ganho de dinheiro para o Estado. Enfim, as pessoas não entendem, né? Mas, assim, uma coisa que eu acho que é importante e mostra a dificuldade, né, que a gente tem de fazer pesquisa aqui no Brasil é que a gente não tem essas legislações estaduais, né? Eu mesmo que trabalho com crime, eu tenho que me virar, né, para conseguir evidências sem variabilidade de legislação, né? E eles conseguem fazer isso lá nos Estados Unidos por muita coisa, né? Realmente muita coisa. Até agora, nessa questão da Covid e tal, eles tinham várias regras estaduais. E aqui a gente teve também, né? Então, nisso até a gente não pode reclamar. Deu para fazer algo diferente. Um outro exemplo é a relação à educação com crime, tá? O que eles utilizaram como instrumento? Leis de compulsoriedade no ensino. Muito parecido com as que a gente tem aqui no Brasil, né? No início, o ensino fundamental era obrigatório e recentemente foi aprovado que o ensino médio é obrigatório, né? E aí o que se esperava, né? Que estados americanos que tivessem leis desse tipo, as pessoas ficassem mais tempo na escola, tivessem uma escolaridade média mais alta. Isso está associado à questão, então, do nível educacional dos indivíduos, mas a quantidade de anos que estudou, mas não necessariamente a quantidade de crimes que são praticados naquele estado ou por aquela pessoa, né? Essa é a ideia. Então, essa é a ideia do instrumento. Esse instrumento já tinha sido usado num artigo do Joshua Angers e do Alan Kruger, de 91, mas era para avaliar o impacto da educação nos rendimentos, tá? Uma equação de rendimentos, que é algo bastante trivial em economia, que a gente chama de equação minceriana. Mas aí você tem um problema também de endogeneidade entre educação e renda, né? Ou seja, pessoas que se educam mais, você imagina que vão ter uma renda maior, né? Mais educação traz um retorno em termos financeiro, mas pessoas que se educaram mais provavelmente tinham mais renda, tá? E aí você tem que resolver esse problema e eles utilizam então como instrumento essas leis de compulsoriedade do ensino, tá? E aí tem essa série, são 3 artigos, né? Quase todos eles têm o Steve Mackin, né? Que é esse autor primeiro autor do segundo, mas ele está basicamente em todos eles. E o que eles mostram lá é que realmente há uma redução, né, na taxa de criminalidade naqueles estados naqueles condados, né? Os dados são por counties, mas naqueles lugares que tem, né, essas leis e tal, a educação realmente consegue reduzir criminalidade. Mas aí qual é o problema? O problema é que esse tipo de análise só funciona no que a gente chama de compliers. O que é o complier? Complier é aquele indivíduo que recebeu o tratamento ou que não recebeu e que agiu de acordo, né? Então, eu me eduquei mais, eu deixei de praticar crime. Eu não fui educado, pratiquei crime, tá? Então, o efeito do tratamento, quando você trabalha com variáveis mentais, é só naquele grupo que realmente mudou o seu comportamento, dado a condição de ter recebido ou não ter recebido o tratamento. E vocês notam que isso restringe muito o poder da análise. Por quê? Porque você tem mais dois tipos de indivíduos que você tem que considerar. Um são aqueles que não cometeriam o crime de jeito nenhum, né? Que são os que a gente chamaria aqui de... seria o always takers, né? Ele, de qualquer forma, ele não cometeria crimes. E tem aquele que, independente de ele se educar ou não se educar, vou chamar aqui de never takers, ele comete crime, né? E o efeito é só naquele grupo que alterou o comportamento, tá? Então, realmente restringe muito, porque vai depender do percentual de compliers aí em relação ao total. Vale a mesma coisa lá para
o caso do Levitt, né? Mas ele faz essa análise bem direitinho, mostrando que é só naquele grupo, né, que realmente foi solto por causa do overcrowded litigation, né? Só aquele grupo. E mesmo assim, entre aspas, o benefício líquido seria positivo. Deixa eu só ver aqui, acho que temos algumas posições. Sim, sim, muito bom. O Levitt é muito bom, né? Eu recomendo, inclusive, eu recomendo todas as entrevistas dele, eu gosto muito dele. E vou dizer mais, assim, para vocês. Ele nem é o economista mais brilhante que eu conheço, e ele mesmo admite isso. Mas sei lá, ele tem uma compreensão do todo, assim, da economia que poucas pessoas têm, né? Poucas pessoas têm. E ele foi um cara inovador, assim, nos anos 90 lá. Ele estava muito à frente de todo mundo em vários aspectos, né? E na área de economia do crime, ele tem várias contribuições, né? E é até estranho isso, porque várias delas depois se mostraram erradas, inclusive, tá? Mas, mesmo assim, não perdeu nenhuma vírgula lá do prestígio dele, porque realmente todo mundo reconhece nele um cara esperto. Enfim, essas seriam as evidências que eu teria aqui para vocês. Um método bastante utilizado, e esse sim, talvez seja o mais popular de todos eles, é de diferença nas diferenças, tá? Nós vamos precisar de um experimento natural, alguma situação, e aí uma lei normalmente vai ser isso. Mas você precisa ter alguém que não foi afetado pela lei, tá? Isso pode ser uma região, pode ser um grupo específico. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de cada tipo. Pode ser um grupo de indivíduos. Você precisa ter dois grupos, tá? Um foi afetado e o outro não foi afetado. E aí a intuição eu acho que é bastante simples, tá? Então a gente tem um grupo aqui de controle e um grupo de tratado com um determinado resultado, uma variável. Pode ser, sei lá, renda, por exemplo. Aí eles vinham lá, tinham renda parecida, esses dois grupos. E aí houve uma lei, né? Uma lei, né? Sei lá, pode ser o rendimento dos advogados, né? Para situar vocês melhor. O que acontece? A partir de uma mudança de uma regra, sei lá, de honorários, alguma coisa assim, você tem uma mudança aqui, né, na trajetória do grupo de tratado, tá certo? Bom, como eu vou obter o efeito real, né, do tratamento ou da lei, né? Seria, por exemplo, a extensão do que viria antes, ou seja, eu tinha uma determinada tendência, aí houve uma mudança da tendência, e eu consegui identificar aqui, né? Ou daqui a pouco eu vou pegar o resultado lá do grupo que não foi afetado, vou subtrair desse último valor aqui do grupo que foi tratado, e aí essa diferença toda aqui entre o grupo de controle e o grupo de tratamento é o efeito do tratamento. As duas coisas estão erradas, né? As duas coisas estão erradas. A forma correta de fazer isso é o seguinte: você vai pegar a mesma trajetória do grupo de controle, e vai assumir que o grupo tratado vai seguir a mesma trajetória. Eu juro que eu tentei fazer duas retas aqui com a mesma inclinação, tá? Essa inclinação eu tentei fazer diferente dessa. Ó, ele vai mudar a inclinação. Eles vinham com a mesma, mas aí depois houve uma mudança. Essa aqui seria a trajetória contrafactual, né? O potential outcome lá do Donald Rubin. E a diferença entre o resultado potencial, né, entre o contrafactual e aquilo que foi observado, que é o efeito real do tratamento. Tá certo? Qual é a vantagem? Você consegue trabalhar com dinâmica, com períodos. Isso aqui funciona muito bem por um curto período. Por um período mais longo começa a ser problemático por uma série de razões. Tem mais coisas que começam a afetar os dois grupos e você não consegue mais controlar. Um problema sério aqui é que você precisa necessariamente que esses grupos antes do tratamento tenham o que a gente chama de tendências paralelas, tá? Eles têm que ter o mesmo comportamento antes, para você poder assumir, então, que esse grupo de controle é um bom grupo de controle para poder montar o cenário contrafactual. Caso contrário, nada disso aqui é válido. E aí, a partir disso, você obtém, então, o efeito do tratamento, tá? E aí, nesse sentido, leis vão ser muito úteis, né? Muito úteis porque elas vão ser
essa divisão aqui, né? Vamos dividir. E muitas leis afetam um determinado grupo, não afetam outros, afetam um local, não afetam outros. Então, diferença em diferença vai ser algo muito utilizado. Tá? Exemplos. Mais uma vez o Levitt. Aqui a comparação de grupos, tá? Então, qual é a comparação aqui dos grupos? A proposição 8 lá na Califórnia, né, vocês sabem, né, todas as eleições como essa que teve agora esse ano, cada estado e às vezes cada condado, eles têm várias proposições locais, né, que eles votam. E essa aqui é uma proposição que foi votada na Califórnia em 82. E aumentava a severidade só para alguns crimes, tá? E para alguns tipos de criminosos, ou seja, criminosos reincidentes de homicídio, estupro, roubo, tentativa de homicídio com arma de fogo e roubo de residência, tiveram aumentado em 5 anos para cada crime. Tá? Para crimes não violentos aumentarem em 1 ano. Embora esse grupo aqui todo seja... Já os crimes menos violentos, né? Os crimes, embora aqui tenha homicídio também, né? Mas um pouco menos violentos, vamos dizer assim, foi mantida as punições. E aí você, então, consegue comparar esses 2 grupos de crimes, tá certo? Com as estatísticas, ou seja, você monta aqui a trajetória do número de crimes desse grupo que não teve mudança, né, na punição, e você tem esse grupo aqui que foi tratado, que mudou a punição, né? Então, a partir de um ponto mudou, e aí você utiliza, então, a trajetória do grupo que não foi tratado, dos crimes mais leves, entre aspas, vamos dizer assim, comparado com aqueles crimes mais pesados ali. De novo, só funciona se anteriormente eles tinham uma trajetória parecida. O que eles mostram, né? Que no diff deles, né, como a gente chama esse método, né, diferença nas diferenças, os crimes despencaram, tá certo? Esses crimes mais violentos, ou seja, antes até de começar a ser aplicado, só uma questão de antecipação, né, dos agentes, dos potenciais criminosos, imaginando que iam ter penas mais pesadas, já reduziu. E depois, nos anos seguintes, continuou caindo, aí já por um efeito de incapacitação também, né? Porque aí como esses caras começam a ser presos e aí ficam lá incapacitados, né, esses potenciais criminosos, você tem uma redução da criminalidade também por efeito de incapacitação, né? Quem é prático? Eu? Tem um outro estudo que aí esse aqui utiliza variações entre estados, né? Aquelas variações que eu tinha falado para vocês entre estados. E o que eles mostram, né? Não sei se vocês ouviram falar dessas leis standard ground, né? Eu não quero entrar em política, né? Mas vocês já devem ter ouvido falar, o Bolsonaro falava muito nisso, que era o tal do excludente de ilicitude, não sei o quê. É algo parecido com isso, tá? Em qualquer país do mundo, o mais comum é o seguinte: se tem alguém que entra na sua casa, né? E ele oferece uma ameaça, você tem o direito de atirar por legítima defesa, né? Se ele lhe ameaça, ou enfim, você se sente ameaçado, você pode atirar para se defender. Nos estados que têm leis do tipo standard ground, é mais simples essa relação. Ou seja, entrou no teu terreno, você não conhece, você pode atirar, que você não vai ser responsabilizado por isso. Parece sutil a diferença, mas é uma baita diferença, né? O que eles analisaram, então? Eles compararam, né? Então, desde 2005, pelo menos 18 estados americanos passaram a ter lei desse tipo, né? E aí você tem outros 32 lá para grupo de controle. E aí eles avaliaram, então, os homicídios, a diferença nos homicídios desses 2 grupos, né? E o que eles observam é que os estados que passaram a ter esse tipo de lei aumentaram em pelo menos 4 homicídios por mês em relação ao grupo de controle, né? Então, enfim, eu não sei se quem morreu é bandido, não é bandido, enfim, mas que vai morrer mais gente, morre mais gente, né? Esse é o resultado aqui do estudo deles. Aqui tem os exemplos de aplicações minhas, tá? Que eu já avaliei leis, medida provisória ou decreto com diferença nas diferenças, tá? Então, tem um artigo que eu fiz com o Rafael e o Alexandre,
que é um dos artigos, inclusive, da tese do Rafael, que a gente avaliou a Lei 12.619 de 2012, que é a famosa Lei do Descanso dos Caminhoneiros, e a gente avaliou o impacto nos salários, mas principalmente a gente queria ver a questão de redução dos acidentes. Não sei se vocês lembram, mas era uma lei que regulamentava o tempo de descanso dos caminhoneiros, e aí onde eles tinham que descansar, enfim, uma série de coisas. E a gente, nesse artigo, mostrou que não teve impacto nenhum, né? Não mudou nada. Não morreu ninguém menos e também não afetou os rendimentos, porque, na verdade, ninguém respeitou essa lei. Não tinha nem onde parar, né? Tem um outro artigo que a gente analisou uma combinação, né, que foi a medida provisória 832, mas que depois acabou virando uma lei, né, em agosto, né, de 13.713 de 2018, que era a lei do frete, né? Não sei se vocês lembram, mas é aquela lei que gerou o tabelamento dos fretes. Isso virou um artigo em que eu, Rafael, a gente mostra que essas medidas, né, de tabelamento dos fretes, na verdade, acabaram prejudicando os caminhoneiros autônomos. Então, é um exemplo daqueles que eu havia falado para você sobre consequências não intencionais, né? A ideia era ajudar, mas no final acabou atrapalhando, porque os caminhoneiros autônomos não têm poder de barganha e tal para conseguir o valor tabelado. E o valor mais alto também reduziu a demanda por fretes. Claro, agora tem uma outra situação por causa de pandemia e tal. Mas, pelo menos, logo em seguida da lei, houve uma redução nos fretes, né, uma substituição por trem, enfim, por uma série de coisas, e também por frota própria, que fizeram que houvesse uma queda nos rendimentos dos caminhoneiros autônomos. E mais recentemente, né, isso bem atual, né, um dos últimos artigos que eu fiz também com o Rafael, com o Gabriel, a gente tentou avaliar os custos e benefícios da intensificação do isolamento social no Rio Grande do Sul a partir de um experimento gerado por um decreto do governador do estado do Rio Grande do Sul, em que ele liberou os municípios para decidir se ia abrir ou não o comércio. Tá? De uma maneira bem resumida, o que a gente encontrou é que os impactos econômicos daqueles municípios que, a partir desse poder discricionário, intensificaram o isolamento social foram muito grandes, perderam muito dinheiro em termos de vendas, mas não conseguiram reduzir nem os casos e nem os óbitos por Covid. Basicamente é isso que a gente mostrou. Penúltimo método, e eu já estou lá em cima do horário, como eu imaginei que ia ser, é a regressão por descontinuidade. Tá? É parecido com a ideia das variáveis instrumentais, só que agora aqui é o seguinte, a definição de quem vai ser tratado ou não tratado é baseada numa variável contínua, e aí as pessoas, né, os potenciais, né, a minha amostra, eles não têm condição, né, a amostra não tem condição de determinar se vão participar de um grupo ou de outro. Tá? Como é que funciona mais ou menos isso? Funciona da seguinte forma. Você observa, então, para um determinado grupo, que vamos chamar aqui de, sei lá, um grupo tratado, vamos chamar aqui do lado esquerdo do grupo tratado, em que você teria aqui o comportamento dele caso ele não fosse tratado, e aqui caso ele fosse tratado. Aqui, nesse grupo que não foi tratado, você observa só o resultado caso ele não fosse tratado, mas caso ele fosse tratado, você não observa. Qual é a intuição do método? É o seguinte, bem aqui nessa fronteira, você vai fazer uma espécie de uma extrapolação, ou seja, vai pegar o último indivíduo aqui, do finalzinho, e vai comparar, na verdade não é isso que você vai fazer, você vai fazer uma regressão e vai esticar a linha, né? E você, num ponto, pelo menos num ponto, você vai poder comparar ao mesmo tempo um indivíduo que foi tratado, um indivíduo que foi tratado com um indivíduo que não foi tratado. Tá? Cuja única diferença que eles têm, né, nesse limite aqui, é o efeito do tratamento. Complicado isso? Vamos ver um exemplo, então. Aqui eu estou me autocitando, tá? É um artigo que eu estou escrevendo e já está finalizado, pelo menos a primeira versão, né, com o professor Daniel Montolio, que é lá da Universidade de Barcelona. E a gente usa um quadro experimento gerado pela maioridade penal no Brasil. Né? Você sabe que é uma mudança muito grande, né, de punição do ECA, né, para o Código Penal, especialmente para os crimes chamados crimes hediondos, né, porque aí a progressão da pena para os adultos é bem mais complicada, né, é reduzida.
e aí a punição fica mais severa, né? E aqui a gente tem a quantidade, então, de indivíduos que são presos por tráfico de drogas, nesse eixo, e aqui a quantidade de indivíduos, numa amostra lá para o estado do Rio de Janeiro, de pessoas que foram presas por homicídio, tá? E aí você tem aqui os 18 anos, que é a idade limite. E aqui vocês veem como funciona. Então, o que a gente observa? Que o número de pessoas que são presas por tráfico de drogas vai crescendo conforme a idade ao longo dos 17 anos. Eu tenho a idade das pessoas em dia, por dia, tá? Pessoa que tem lá 17 anos em um dia, 17 anos 2 dias, até quem tem 364. Beleza. Vai crescendo. Mas aí despenca, né? Há uma redução aqui na quantidade de pessoas que são presas por tráfico de drogas quando completam os 18 anos, porque aqui a punição é bem mais pesada. Eu estou assumindo que a única diferença entre esse indivíduo que está aqui na fronteira, ou seja, que tem 17 anos, 11 meses, 20, né, 29, 30 dias, com o outro que tem 18 anos e um dia, é simplesmente o efeito da mudança da regra, né? Ou seja, da punição. E aí essa diferença aqui é a diferença que a gente calcula o efeito do tratamento, nesse caso, o efeito da maioridade penal ou do aumento da punição, né? Que aqui é bem grande, né? Porque praticamente aqui ninguém é punido, né, por tráfico de drogas, e aqui você já tem uma punição que, na melhor das hipóteses, se for réu primário, vai ficar pelo menos 1 ano preso. E é 1 ano e 2 meses. E aqui homicídio, né? É homicídio e tentativa de homicídio, tá? Então, eu agrupei para poder ter uma quantidade suficiente dos dois lados, mas vocês notem que há uma redução realmente abrupta aqui, que aparece nos números, tá? E o que a gente argumenta no artigo primeiro, que a única coisa que tem de diferença, como eu falei, nos dois grupos é a mudança da regra, né? E isso a gente consegue com a regressão de descontinuidade. E um dos argumentos nossos no artigo é que isso se deve, que essa diferença, né, de punições entre os dois códigos, né, o ECA e o Código Penal, é um incentivo para que jovens sejam recrutados pelo tráfico, tá? Basicamente é isso que trata o artigo, a nossa historinha sobre isso. Aqui só para vocês terem uma ideia em termos de dimensão, né, e de percentuais, a gente mostra que se a punição dos jovens fosse parecida com a de um adulto, você conseguiria reduzir os homicídios no estado do Rio de Janeiro em cerca de 35 a 40%. Tá? Porque, na verdade, quem mais mata, isso aparece lá no artigo, está na faixa dos 17 anos. Tá? E aí, falando do último método, polêmico isso, né? Mas se vocês quiserem depois comentar, fiquem à vontade. E o último método, né, que eu vou mostrar para vocês é controle sintético, né? O controle sintético ele vai ser muito interessante para estudos de caso e principalmente quando a gente tiver dados agregados, tá? A ideia é criar, então, aquele cenário, né, contrafactual, que a gente chama aqui de sintético, né, que vai simular a trajetória da região caso ela não tivesse a intervenção da política. E como é que isso é feito? Isso é feito através de doadores. Nós vamos pegar outros locais que não sofreram o tratamento, nós vamos tentar mimetizar o antes do tratamento, para que seja o mais parecido possível, e para que depois a gente consiga extrapolar e montar o cenário contrafactual. Eu já vou mostrar isso visualmente para vocês. Tá certo? Esse aqui é um excelente exemplo. Mais uma vez, uma lei, né? Esse método foi desenvolvido pelo Alberto Abad, né, que é o primeiro autor desse artigo. E, nesse caso aqui, ele escreveu com o Ray Miller, que também eu tive o prazer de ter sido meu professor, né, justamente dessa matéria. E o que eles analisaram? Eles analisaram a proposição 99 na Califórnia, mais uma daquelas proposições, né, dos Estados americanos, porque em 88 a Califórnia aprovou uma legislação de controle ao tabaco, tá? Que aumentava o imposto, que usava as receitas para programas educativos, e mesmo assim também foram impostas uma série de restrições que depois até vieram como uma onda, né, também no Brasil, de
praticamente proibir fumar em locais fechados, tá? Basicamente, resumindo, a regra é essa. E o que consiste o método, então? Você utilizando outros estados, tá? Com variáveis que explicam, aqui no caso, o consumo de cigarros, tá certo? Aqui o consumo de cigarros. Aqui a trajetória de vendas observada da Califórnia. E o tracejado é o sintético dele, tá certo? Foi o que eles conseguiram estimar, ou seja, você tenta obter o máximo possível de semelhança antes do tratamento. E depois, baseado naqueles pesos né, que vocês obtiveram anteriormente aqui para as outras variáveis de outros estados, você constrói o sintético. A diferença entre o sintético, né, ou o contrafactual, e o observado é o efeito do tratamento. Tá certo? Isso tudo aqui, essa diferença é a redução que houve no consumo de cigarro na Califórnia por causa da proposição 99. Acho que é bem intuitivo, né? Visual e fácil de entender. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Acharam interessante? Então, polêmica, né? Eu utilizei esse mesmo método para avaliar um decreto municipal aqui na minha cidade, na cidade que eu moro no Rio Grande do Sul. E, como em tudo que é lugar do Brasil, né, teve um surto de Covid. Só que o município acabou se destacando por ter as regras mais duras de todo o estado. Tá? Então, vocês já devem ter ouvido várias pessoas falarem, né, do tipo, o Brasil nunca fez isolamento social, nunca fez lockdown, nenhum lugar fez, porque teria que ser mais duro, né? E aí, se realmente a gente fizesse isso, a gente conseguiria controlar a expansão do vírus, né? Vocês devem ter ouvido falar bastante sobre isso. Rio Grande tentou fazer isso. Tá? Disparado dentro do estado do Rio Grande do Sul, principalmente depois dessas medidas, foi o município que teve maior isolamento social. Eu mostro isso lá no artigo, obviamente aqui por questão de tempo não tem como mostrar. Mas fique à vontade para olhar e dar palpite também, se quiser. O que eles fizeram? Eles simplesmente criaram um modelo muito mais radical, né? Foi o único município que decretou o que eles chamam aqui no Rio Grande do Sul de bandeira preta, né? Praticamente fechou tudo, só ficou aberto supermercado e farmácia. E estabeleceu protocolos, enfim, os restaurantes só podia entrega, uma série de coisas, tudo que vocês imaginarem de mais pesado foi aplicado aqui. E aí, o que eu fiz? Eu fiz uma estimação, né? E aqui, antes de fazer a estimação, só para vocês darem uma olhada, aqui é a média móvel, então, do número de casos, né, de Covid no município. E vocês podem notar que depois do decreto, realmente houve uma queda no número de casos de Covid no município. E aí, talvez, muitas pessoas, né, fazendo aquela análise antes e depois, cheguem à conclusão de que, o decreto funcionou, né? Demorou um pouquinho, porque realmente demora, né? Tem um tempo de ajustamento para a pessoa ter os sintomas e virar um caso registrado e tal. Aqui usei os casos pela data em que a pessoa começou a sentir os sintomas. E aí, a partir daí, então, vamos dizer assim, o decreto funcionou, né? Conseguiu controlar o surto no município. Mas quando a gente constrói o contrafactual, né? E eu juro que eu tentei obter um valor mais próximo possível aqui, né? Óbvio que essa série é muito mais, vamos dizer assim, tem muito mais variabilidade, né? Do que aquela série que o Abadi usou, né? Aqui é muito mais suavizado, né? E aqui é uma série que não é tão suavizada assim, então fica mais difícil de você conseguir mimetizar, né? Aqui antes. Mas tá, vamos lá. Vamos imaginar que vocês acreditam que eu consegui mais ou menos mimetizar a trajetória do número de casos no município. E aqui é a trajetória de casos caso não tivesse tido o decreto. O que a gente observa, então, aqui do lado direito, é que praticamente a trajetória é a mesma, né? Se a gente faz um saldo aqui pós-decreto, é uma redução de 11 casos. Uma redução de 11 casos. 11 casos pela estatística do Rio Grande do Sul é uma internação. Né? Uma internação comum, né? Mesmo que essa internação fosse por UTI, você consegue reduzir, economizar R$48 mil, que é quanto custa uma internação em UTI por Covid. E você manteve a economia do município fechada por aproximadamente um mês, para economizar R$50 mil. É isso que eu mostro no artigo. Tá? Eu falei que era polêmico. Né?
para finalizar, antes de eu vou só tentar dar uma olhada aqui, que eu vi que as pessoas começaram a ficar nervosas no chat aqui. Obrigado pelos elogios, achei que vocês iam querer me matar. Os haters podem xingar também, não tem problema nenhum. Bom, gente, concluindo, né? Eu chamei de reflexões para o futuro, tá, gente? Mas assim, ó, é para hoje isso, tá? Isso aqui é só o que eu mostrei para vocês, é mais ou menos o que a gente tinha de conhecimento, né? Vamos dizer assim, que já está hoje na fronteira da economia e da análise econômica, análise empírica do direito, desde 2005, 2000, né? Ou seja, já faz uns 15 anos que o mundo só vê pesquisa dessa forma, né? E eu vejo que isso é uma onda que agora eu vejo em economia, mas eu ainda não estou vendo no direito, tá? E isso me preocupa. Então, eu acho que a gente tem que melhorar, assim, ó, muito a formação em estatística e jurimetria do direito, no direito no Brasil. Os cursos de graduação não podem abandonar as ciências exatas, e a pós-graduação talvez seja o caminho mais rápido para a gente resolver esse problema, ou seja, começar a exigir isso dos alunos nas pós-graduações de direito. Eu sei que é utópico, né, porque boa parte, infelizmente, ainda tem outro tipo de abordagem, mas eu acho que a gente precisa cada vez mais colocar o direito na fronteira do conhecimento, por uma série de razões, né? Mas uma delas é porque a gente precisa muito de estudos para fundamentar e avaliar a política pública, e principalmente avaliar novas regras, né? Você sabe que a gente está falando assim, ó, eu reflito muito sobre isso, não sei se vocês refletem, né? A gente fica muitas vezes preocupado com o Congresso e tal, mas eu sinceramente não me preocupo. Quer dizer, me preocupo, estou brincando, mas eu sei que lá no Senado tem um Fernando, que é um cara extremamente inteligente, que qualquer senador que precisar de um estudo vai ter lá o melhor fundamento para tomar a decisão. Se ele tomou a decisão errada ou não, isso é uma outra história. Eu sei que na Câmara tem assessores excelentes das mais variadas áreas, dos mais variados partidos que vão fazer isso. Mas a gente está falando de 5.500 prefeituras, a gente está falando de 27 governos estaduais. E sai em cada absurdo, né? Sai em cada coisa assim, que a gente não acredita, né? E muitos programas que às vezes são bem intencionados, né, que têm boas, mas que custam muito dinheiro público e cujos resultados a gente não tem certeza se funcionam, né? Eu vou dar só um exemplo para vocês. Bolsa Família, né? Um programa hoje consagrado, ninguém discute se é bom ou ruim e tal, mas se você me perguntar assim, Cristiano, qual é a avaliação, né, do Bolsa Família? Ele é bom, ele é ruim? Qual é o impacto que ele tem na vida das pessoas? Eu vou dizer para vocês, eu não sei. E eu não sei, sabe por quê? E eu sei que ninguém sabe, porque nunca se colocou uma pergunta simples na PNAD que era, você recebe Bolsa Família ou não? Era só botar uma pergunta, você recebe ou não? E não tem essa pergunta. Você tem que deduzir, baseado no quanto o cara ganha, se ele recebe ou não recebe Bolsa Família. Ou seja, você não tem a informação. Então, não tem essa preocupação de avaliar, né, política pública e tal. E se isso já é, vamos dizer, no ambiente macro, imagina no micro, né? Agora os prefeitos prometendo programa disso, eu vi prefeito prometendo banco, prometendo renda, né? Tipo, auxílio emergencial, prometendo emprego temporário, mas sem avaliar nada, né? Sem avaliar a questão do custo e benefício dessas medidas, né? Basicamente, só em boas intenções, né? E aí a gente precisa de pessoas capacitadas a avaliar esse tipo de programa, né? E eu penso muito assim, como país, a gente está muito atrasado, né? E a gente já fez besteira demais, né? Se a gente for pensar, a gente está fazendo besteira desde 1500. E comparado com outros países, né? A gente foi ficando para trás, a gente está ficando para trás. E a gente, daqui a pouco, não tem mais o direito de errar, né? Porque cada vez que a gente erra, a gente fica mais para trás. E tem mais dificuldade, né, de sair, vamos dizer, dessa espécie de armadilha de pobreza, né, que a gente se meteu, em grande parte por isso, né, porque, infelizmente, as políticas públicas não são avaliadas, tudo é feito na base da intenção, ou até, às vezes, no interesse, né, em termos eleitorais, ou coisa do tipo, e a gente não consegue andar, né, a gente gasta muito dinheiro, às vezes, em coisas que talvez não precisasse. Então, eu acho que, enfim, é urgente, assim, a gente melhorar a formação de todo mundo, né?
inclusive dos economistas, né? Tá nos meus planos montar um curso desses online, né, no YouTube gratuito para qualquer pessoa do Brasil, se quiser melhorar a sua formação, prática, rodando modelo no computador, enfim. Tá nos meus planos de férias, né? A minha diversão nas férias é fazer coisas desse tipo. Assim, só como observação final, eu sei que eu já estourei o tempo, mas a gente não pode esquecer que modelos empíricos podem conter erros, tá? Tem modelos errados, e eu vou dar só um exemplo, tá? Que é um exemplo do Isaac Ehrlich, não sei se vocês já ouviram falar, mas ele trabalhou com Gary Becker, ele trabalhou com o pessoal de Chicago lá nos anos 70, e ele rodou um modelo, um artigo 74, que mostrava que aqueles estados americanos que tinham pena de morte tinham menos crimes. E aí, baseado nisso, vários estados americanos começaram a adotar a pena de morte como uma forma de reduzir criminalidade. E o artigo dele estava todo errado. Tá? Enfim, até pelo conhecimento que se tinha nos anos 70, de econometria, estatística e tal, mas o artigo estava errado, né? Ele chegava a conclusões baseadas num modelo errado. E aí vocês pensem nas vidas que foram perdidas por causa disso, né? Então tem que ter muito cuidado, né? Por isso que o rigor, né, que a gente observa aqui é muito importante. E uma outra coisa que eu acho que é óbvio para vocês, né, que tem uma série de respostas que o direito precisa, né, que a gente não vai conseguir responder com evidência empírica, né? Tem muitas coisas nas leis que têm cunho moral, enfim, que a gente não vai conseguir resolver nunca com evidência empírica, né? E aí, paciência, aí tem que se achar uma forma que a maioria da sociedade decidir, enfim, por um ou por outro caminho, né? E isso, só finalizar, então, com essa frase aqui do Nassim Taleb, né, que é um matemático, economista, estatístico, filósofo, enfim, ele gosta de escrever livro para ganhar dinheiro, mas eu acho que ele fala uma coisa que é bem interessante, né? Está num artigo recente dele e está no Twitter também, se alguém procurar lá vai achar. Que a gente não pode também jogar todas as nossas fichas na evidência, né? A gente tem que ter sempre uma teoria por trás, e eu acho que isso, na teoria, está bem na economia está bem estabelecido, mas a gente não pode nunca perder isso de vista, porque eu acho que é a forma correta de a gente fazer as coisas, né? Ter um bom modelo teórico e um bom modelo empírico para embasar o nosso raciocínio e as nossas opiniões. Tá certo, gente? Vamos ver aqui o que tem aqui. Isso aí, vamos lá, gente. Por que não funcionou aqui? Então, cara, pô, é difícil, né? Eu até faço algumas especulações lá no artigo. Uma coisa que tem que ficar bem claro para vocês, tá, gente? Qualquer que seja esse método, eu consigo identificar se teve ou não teve efeito e qual, né, o efeito do tratamento e tal. Mas eu não consigo, através da estatística, dizer o porquê. O porquê vem de uma teoria, né? Ou seja, você precisa ter uma construção teórica para poder justificar aquele resultado. Às vezes é fácil isso em economia, mas como a gente trata de um vírus novo e tal, a gente não tem ainda teoria para justificar isso, né? Eu acho basicamente porque, enfim, as pessoas não necessariamente pegam no seu local de trabalho, o efeito de você ficar em casa sem trabalhar não necessariamente é o que as pessoas esperam, porque a pessoa, daqui a pouco, ela vive 24 horas, ela dorme 8, 16 horas do tempo dela, ela faz alguma coisa. O fato de você ter fechado o estabelecimento, ela não ter ido trabalhar, não garante que ela não teve contato com outras pessoas, né? E aí, a partir daí, você perde um pouco o controle sobre isso. Eu acho que isso é um pouco também da questão do normativo e do positivismo, né? Vou dar só um exemplo, tá? Que, enfim, não é um juízo de valor, é só uma questão filosófica. Você me convencer de que máscara funciona para controlar a expansão do vírus, você não precisa nem 10 segundos. Você diz, ó, uma pessoa está de máscara, ela não vai espirrar no outro, não vai transmitir por saliva, né, enfim, beleza. Agora, você me perguntar assim, tá, mas a gente tem 260, né, milhões de pessoas. Você vai conseguir coordenar 260 milhões de pessoas com máscara, tomando todos os cuidados? Aí eu já sou cético. Tá? E aí pode ser que você não tenha o efeito esperado, justamente porque as pessoas não se comportam como você imaginou na teoria. Ou seja, questão positivista, o mundo como ele é e como eu gostaria que fosse, né?
As pessoas não cuidam da sua própria saúde, as pessoas não se cuidam de uma série de coisas, as pessoas não aprendem. Teve uma discussão que eu tive nessas lives, enfim, que eu acabei participando, que dizia, não, mas daí nós vamos educar as pessoas para elas, né, terem hábitos de higiene, para que tenham uma série de coisas. Eu fiquei pensando assim, mas as pessoas não sabem nem a profissão delas, né? Elas trabalham numa coisa, mas às vezes elas não sabem nem o que está fazendo. As pessoas não aprendem nada, a maior parte das pessoas não aprende nada. E a gente está depositando uma esperança que, né, enfim. Mas tudo bem. Tem que ver como é que vai ser na média aí, né? Não, né, na verdade, tá, o Sérgio já respondeu aqui, o Renato, né? A PNAD não tem essa pergunta. Agora a PNAD Covid veio com essa pergunta, mas a gente só tem alguns meses, né? Legal. Obrigado, Luciana. E isso aí. Espero que tenha feito vocês gostarem mais de economia, né? E odiar um pouco menos os economistas, ou vice-versa. Tanto faz. A gente vive bem, inclusive, com essa rejeição. Mais alguma pergunta? Alguém quer fazer uma pergunta falando aí? Fique à vontade. Abrir câmera. Eu não sei como é que a gente está de tempo, Luciana. Eu tenho a noite toda. A gente já passou um pouquinho do tempo, né? Já são 8h50, mas se o pessoal... Ainda tem bastante gente na sala, então acho que o pessoal está gostando. Se alguém tiver mais alguma pergunta, podemos ficar mais uns minutinhos. Diga. Boa noite, é Sérgio Campinas. O senhor poderia, se possível, por favor, recebermos através do IDP essa apresentação, porque eu estou fazendo um projeto e há alguns pontos que me interessam para depois eu me aprofundar. Claro. Eu só vou viabilizar isso com a Luciana, vocês têm acesso a tudo aqui. Inclusive, eu fiz questão, não sei se vocês notaram, aqui é importante só, eu esqueci de deixar como tela final. Não sei se vocês notaram, eu fiz questão de colocar as referências completas, né, que era justamente para vocês, caso quisessem encontrar esses artigos, conseguissem com relativa facilidade, né? Se não, no Google, no SciHub, né? E com relação aos meus artigos vocês podem encontrar todos aqui no ResearchGate, tá? No meu perfil. Mas caso tenham dificuldade para encontrar algum que já tenha sido publicado, alguma coisa assim, fique à vontade também para mandar perguntas ou coisas do tipo através do meu e-mail. Tá. Ok, obrigado. Não, ok, isso, dispõe. Vou ver aqui no chat que a gente tá. Bom, acho que então podemos encerrar, professor. Não, tá ótimo. Só agradecer a atenção de todo mundo e desejar uma boa noite e me colocar à disposição caso vocês precisem de alguma coisa relacionada ao tema. Estou aí para ajudar. Boa noite. Obrigado, professor. Parabéns. Que isso, muito obrigado. Boa noite, professor. Obrigada a todos que ficaram. Hoje, nossa última aula desse mini curso de Law and Economics. Vocês receberão em breve as instruções para certificação. O certificado pode ser obtido pela própria plataforma do Canvas mesmo, só marcar as aulas como concluídas e responder aquela avaliaçãozinha final. Mas essas orientações vocês receberão também por e-mail e estamos à disposição aí, qualquer dúvida, entrar em contato com o IDP. Certo. Muito obrigada, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.